Yes! Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas essa semana Titãs teve um bom episódio. Há esperança ainda. Eu com certeza vou morrer abraçado com esse seriado, mas eu vou continuar até o fim. Porque assim, ó, chegamos ao 8º episódio da temporada e agora faltam 5. E esse episódio dá pra ver uma clara melhora em vários aspectos da história. O ritmo tá muito melhor, desenvolvimento pra quase todos os Titãs, referências legais. Rapaz, mas por um momento eu quase esqueci que esse seriado era Titãs, porque foi um bom episódio. Mas assim, ó, pessoal, só antes da gente começar a falar do episódio, das referências dele, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário sobre o que vocês estão achando dessa temporada até o momento. A opinião de vocês ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então, né? Vamos falar desse episódio. Ao longo de todos os vídeos que a gente fez aqui, eu acho que eu sempre falei desde o primeiro que esse era pra ser um seriado chamado Bat-Família e não Titãs, porque eles não estavam dando muito desenvolvimento pros Titãs. E o foco principal da história era esse negócio aí envolvendo o Dick Grayson e o Jason Todd. E no episódio de hoje, pela primeira vez, eles conseguiram equilibrar bem esse negócio de história envolvendo a Bat-Família e a história envolvendo os Titãs. E também pela primeira vez na temporada, todos os Titãs participaram de alguma forma de um jeito importante nessa história. O Mutano fez um negócio, a Estelar fez um negócio, o Dick Grayson fez um negócio, a Blackfire fez um negócio e o Superboy fez um negócio também. Quer dizer, os dois últimos fizeram juntos, mas ainda assim eles fizeram alguma coisa. Porque assim, ó, esse episódio ele começa exatamente da onde o último episódio parou, com o Mutano conversando com a amiga do Jason Todd, a Molly. E o Mutano tá desesperado, né, querendo saber onde que o Jason Todd pode estar, porque ele sente que precisa ajudá-lo porque ele é um titã. E também porque ele se vê um pouco na figura do Jason Todd. Ele também tinha uma série de crimes e pecados que a equipe perdoou para acolher ele dentro dela. Então aqui o seriado consegue justificar essa preocupação do Mutano em cima do Jason Todd, porque ele se vê um pouco como Jason Todd. E isso eu achei que foi uma sacada muito inteligente, até pra jogar de volta o Mutano pra história, porque até o momento, convenhamos, ele não tinha feito nada até então. E bem, logo depois cortamos pra Mansão Wayne, onde a gente vê o Dick Grayson com um terno super de gala, todo preto, assim, super elegante, e é revelado que ele vai ter uma espécie de encontro com a Bárbara Gordon de noite, e que a cidade meio que inaugurou um sinal Titãs, né, pra substituir o Bat-Sinal. E assim, ó, sinal Titãs é um negócio que realmente já aconteceu nas HQs, e eu sinto que eles fizeram isso mais pra fazer uma referência do que qualquer outra coisa. E eu achei que por referência, até que foi maneiro. Mas o mais importante nessa cena é a dinâmica do Dick Grayson com a Bárbara Gordon. Caraca, gente, esse é o meu casal. Eles fecharam numa dinâmica muito boa. Os dois atores estão mandando muito bem nas interações, dá pra ver que eles realmente têm uma química juntos, e o melhor de tudo são as provocações que cada um faz em cima do outro pra ficar incomodando, sabe? Cara, eu achei muito boa essa interação entre os dois, foi com certeza um dos pontos altos desse episódio. Mas então, antes do Dick Grayson encontrar com a Bárbara Gordon nesse encontro, surge o Tim Drake na porta da Mansão Wayne, e ele tá ali justamente pra revelar pro Dick Grayson de que ele sabe que o Batman é o Bruce Wayne e que o Dick Grayson é o Asa Noturna e já foi Robin. E é muito legal o jeito que ele faz isso, porque ele leva meio que uma pastinha e começa a mostrar algumas evidências de como que ele sabe. E, gente, essa cena foi absolutamente perfeita pra mim. Essa é a origem clássica do Tim Drake. O Tim Drake estava no dia que os pais do Dick Grayson morreram, ele de fato viu tudo o que aconteceu, e na história clássica do Marv Wolfman, ele de fato memoriza tudo o que aconteceu do show lá acrobático, e anos depois, assim como o seriado fala que foi no negócio do Pinguim, ele percebe que o Robin tá fazendo os mesmos movimentos. E com isso ele começa a investigar mais e deduz, né, que o Batman é o Bruce Wayne e o Dick Grayson é o Robin. Então assim, em termos de introdução para um personagem, essa cena foi perfeita. E também ajuda o fato que a gente já tinha visto o Tim Drake antes na temporada, e ele era de fato um grande fã do Batman. Então a gente já compra melhor essa ideia dele, e ele não é introduzido do nada já sabendo a identidade do Batman, sabe? E eu acho que todo esse fio condutor envolvendo o Tim Drake foi absolutamente perfeito. Só é uma pena que eles não têm todo esse cuidado, né, na hora de adaptar um personagem, na hora de escrever os diálogos,
quando envolve o Dick Grayson e o seu treinamento com o Batman e o próprio Batman dos Titãs, né, naquele primeiro episódio da terceira temporada. Ah, se eles tivessem o mesmo carinho pra escrever os 3 personagens. Mas enfim, embora o Tim Drake tenha algumas provas de que o Asa Noturna é o Dick Grayson, ele fica super numa boa e diz que o Asa Noturna copiou seus movimentos. Ele em nenhum momento, né, admite que é o Asa Noturna. E bem, enquanto tá acontecendo tudo isso envolvendo os Titãs, a gente tem o núcleo dos vilões, né, progredindo um pouco. E aqui acontece um negócio bem polêmico nesse episódio, que é o Espantalho. O vilão tá num negócio que trata a água de Gotham e ele tá junto com o Jason Todd. O Espantalho tá tentando perfurar um negócio de metal com uma espécie de brocadeira. Mas acontece que ele não tem sucesso com isso, porque o que ele tá usando não é forte o suficiente para poder perfurar esse metal e assim ele não consegue despejar o seu produto químico na água de Gotham. E assim, ó, todo santo vídeo eu tenho que falar mal do Espantalho. Mas fazer o quê? Cara, o Espantalho, que na temporada toda era o mestre dos planos, o que fica cantando música clássica, que fala todas as frases de efeito pro Jason Todd, sabe o que significa um movimento de xadrez. e ele não sabe que uma brocadeira vai conseguir perfurar um negócio qualquer de uma prefeitura? Rapaz, foi difícil de engolir essa, hein? Mas tudo bem, porque na cena seguinte, a gente tem uma ótima cena. O Jason Todd diz que já tá pé da vida com o Espantalho, que não quer saber mais dele, que ele tá usando ele. E com isso ele dá 2 socão no Espantalho, o Espantalho vai pra dormir e é isso mesmo. Cara, era o que ele tinha que ter feito no episódio anterior. E daí, essa cena, eu não sei o que pensar. Por um lado, é muito bom ver o Espantalho se dar mal e levar 2 socos e ficar caído nocaute no chão. Foi muito satisfatório ver esse vilão ruim apanhando. Mas, por outro lado, eles já estão pintando toda a redenção do Jason Todd. E eu realmente não acho que eles deveriam estar fazendo isso tão rápido assim. E o meu grande problema com isso é que talvez no final da temporada o grande vilão vá ser mesmo Espantalho. Enfim, cortamos de novo pro Dick Grayson, que tá levando o Tim Drake de volta pra sua casa, e é nesse momento que o Tim Drake dá uma dica sobre a possível localização do Jason Todd. E o Dick Grayson, com essa informação, pede ajuda pra Bárbara Gordon, e a Bárbara Gordon, utilizando seu sistema de câmeras da prefeitura supermoderna de Gotham, ela consegue triangular a localização do Jason Todd e assim o Dick Grayson vai atrás dele. E assim, gente, a lógica dessa cena não faz o menor sentido, mas a interação do Dick Grayson com a Bárbara Gordon faz a cena funcionar. Então é daqueles negócios, né? É ruim, mas eu acabei me divertindo com essa cena meio nada a ver. Funcionou. Quando o Dick Grayson consegue encontrar o Jason Todd, ele fica meio que afobado e atravessa a rua com a sua moto e acaba sendo atropelado por um carro. O Dick Grayson é ferido meio que gravemente e ele é levado pro hospital. E assim, ó, eu não consigo entender essa cena. O Dick Grayson, que é um herói experiente, já deve ter passado por 1 bilhão de perseguições no meio da rua, ele simplesmente esquece de olhar pro lado com a moto dele e é atropelado? Nossa, assim, ó, forçaram demais a barra pro Dick Grayson não chegar até o Jason Todd aí. Mas demais. Só que assim, ó, começa a acontecer um negócio muito interessante por causa desse acidente. Porque na manhã seguinte, o Dick Grayson acorda e aparentemente tá tudo bem com ele, mas ele começa a ver coisas na sua cabeça. E ao longo de todo o episódio, ele começa a ter devaneios do passado e do presente. E assim, ó, até o momento não dá pra saber o que eles vão fazer com isso, mas me parece ser uma excelente ideia. Parece que ele tá sofrendo um pouco a responsabilidade de ser Batman em Gotham, ao mesmo tempo que ele consegue ver coisas do passado que lembram ele, né, do seu treinamento com o Batman, e isso me parece um caminho muito legal para trilhar com o Asa Noturna. É muito mais legal trabalhar esse aspecto psicológico do passado dele do que ficar lembrando lá no episódio 2 ou 3 que o Batman treinou ele para matar os lobos lá no meio da floresta, sabe? Porque foi idiota aquela ideia. E essa daqui você tá trabalhando quase a mesma coisa do aspecto psicológico, mas de um jeito muito mais legal. Mas muito mais legal. Tipo essa cena quando ele tá voltando pra mansão Wayne e antes de sair do táxi, ele se vê fora do carro vestido de Robin. Cara, eu não sei o que isso significa, mas dá pra fazer altas teorias com isso. Como dizer que isso é culpa do treinamento, como dizer que isso é culpa dele mesmo, como dizer que é uma coisa que tá assombrando ele pelos seus pecados quando criança. E daí isso é muito mais legal do que ficar refletindo de que, ó, ele matou o lobo. Ah, esse seriado é Dark. Não, né, gente? Dark necessariamente não é porque você tá fazendo coisas pesadas. E com isso cortamos para os outros titãs. Descobrimos, né, que o Superboy e a Blackfire realmente estão ficando juntos e temos cenas mais calientes deles, provando agora que de fato esse é um seriado da HBO, né? Porque se não tem algumas coisas no seriado da HBO, não é HBO.
e agora esse seriado tem selo HBO. Mas o importante aqui é ver a dinâmica da relação da Blackfire com o Superboy, porque eles realmente conseguiram se encontrar, e esse é aquele relacionamento que ajuda os dois, porque de fato os dois estavam meio perdidos, sem saber o que fazer, e agora eles meio que se encontram juntos. Então esse é um aspecto da temporada que tá avançando e eu tô gostando, principalmente por causa da Blackfire. E bem, também junto com isso descobrimos que a Stellar tá tendo mais pesadelos e que talvez esses pesadelos tenham alguma coisa a ver com a própria Blackfire, mas ainda não dá pra ter certeza exatamente o porquê, e os dois decidem ajudar a Stellar do jeito que podem. Enquanto isso, o Espantalho acorda sozinho naquele negócio de esgoto. E aqui ele vê que o Jason Todd não tá junto com ele, e ele parece meio vulnerável, meio sozinho. E assim, ó, foi engraçado de ver o Espantalho nessa situação, porque até então, todas as vezes que ele tinha aparecido, era pra ser o vilão, eu sou o cara do mal, que tem um mega plano, eu sou a grande ameaça de Gotham. E aqui nessa cena não, a gente vê um pouco o outro lado do Espantalho, e eu confesso pra vocês que foi interessante até, né, ver esse lado do Espantalho. E isso vai combinar numa cena dele com a sua mãe, que assim, ó, é uma cena que eu consigo ver do Espantalho. Pelo menos uma vez esse seriado tinha que acertar com o Espantalho. Porque o Espantalho vai conversar com a sua mãe, que é psicóloga, e o Espantalho começa a falar um monte de metáfora pra ver se sua mãe vai entender, e acontece que a sua mãe não entende isso, e ela também não me parece ser uma boa mãe, quando disse que queria ter um filho que era bom, e ele não era bom o suficiente pra ela, o que com certeza foi um dos motivos pro Espantalho virar um vilão de Gotham, e isso acaba resultando no Espantalho matando a sua própria mãe. E assim, ó, eu tô tentando refletir se isso tem alguma própria metáfora, se é só pra ser uma referência a Bates Motel, Psicose, eu não sei. O fato é que depois que ele mata a mãe, ele fica mais confiante de si, sabe? Então me parece que ele corta um último laço que ele tinha com seu medo interior pra poder se despertar como esse super grande vilão que não tem medo de nada. E assim, ó, eu não sei se de fato era pra ter sido isso, não sei se eu tô super analisando essa cena, não sei nem se essa cena merece essa super análise, mas eu acho que eu vou acabar respeitando essa cena e dizer que ela foi uma cena boa, porque de fato me fez refletir sobre isso. E refletir sobre o medo do Espantalho é uma coisa que realmente tem a ver com o Espantalho, e eu vou dar essa a favor pro seriado Titãs. E bem, em paralelo a isso, a gente tem uma cena que assim, ó, é bem polêmica. O Jason Todd, depois de desfazer sua amizade com o Espantalho, ele fica meio que vagando sozinho em Gotham, sem saber o que fazer, e ele acaba indo num clube boate ilegal de Gotham, que me parece ser um clube onde você paga pra ver outras pessoas ficando juntas. Eu não sei necessariamente se isso tem um nome oficial. O Jason Todd conversa com essas duas pessoas que deveriam estar fazendo outras coisas, e ele pede só pra conversar. E daí vem um negócio meio louco do Jason Todd, porque ele pede pra essas pessoas serem o Hank e a Dawn, o que torna essa cena muito, mas muito perturbadora. O cara que tá ali com a mulher meio que diz que não quer participar disso, mas a mulher acaba vendo o desespero no Jason Todd e tenta conversar com ele pra ajudar. E ela diz, né, que o único lugar que o Jason Todd vai conseguir encontrar um pouco de paz é na sua casa. E assim, ó, apesar dessa cena ser extremamente bizarra, eu acho que essa cena tem tudo a ver com o seriado Titãs, simboliza o seriado Titãs. E apesar de todo esse exagero, eu até vejo ela funcionar. Então assim, ó, eu saúdo Titãs por tentar fazer um negócio bizarro como esse. Funcionou quase, mas quase que no limite ali. Se fosse um pouquinho mais exagerado, aí eles iam me perder completamente. Mas por outro lado, essa é a cena, né, que já começa a pintar, né, a redenção do Jason Todd. Que é aquilo que eu falei, eu já não gosto tanto disso, porque vai significar que o Espantalho vai ser o grande antagonista da temporada. E eu não sei se isso é bom. E bem, o que acontece aqui é que o Jason Todd entende que ele precisa de ajuda. E daí a sua amiga Molly manda uma mensagem pra ele, o Jason Todd responde, e a Molly, que tinha conversado com o Mutano no início, fala com o Mutano e explica tudo o que aconteceu pro Jason Todd. E daí o que acontece? O Jason Todd diz que quer conversar com o Dick Grayson, fala isso pra Molly, que passa pro Mutano, que chega esse recado, né, enfim, pro Dick Grayson. É um vai e vem desse roteiro, mas eles acabaram encaixando bem essa ideia aí. E assim, ó, eu sei que muitas pessoas vão reclamar disso. Eu, se tivesse num dia ruim, talvez fosse reclamar, mas como eu tô num dia bom, eu vou acabar elogiando, porque eles acabaram encadeando um pouco a história do Mutano no meio da história principal. E é o que eu tava pedindo desde o início, entendeu? Envolver mais os Titãs no meio da história principal. Porque não é um seriado da Bat-Família, é um seriado dos Titãs. E nesse momento é um Titã, né, influenciando diretamente no progresso da história principal. Aleluia, né? Será que é difícil pedir isso? E bem, acontece que o Jason Todd quer conversar com o Dick Grayson, mas nos esgotos de Gotham. Porque é nesses esgotos que o Batman treinou os dois e ele sabe muito bem como se esconder ali.
O Dick Grayson aceita ir sozinho até lá, sem nenhum dos titãs, o que com certeza é uma coisa idiota, mas tudo bem, eu tô num dia bom, não vou reclamar disso. E antes de entrar no esgoto, o Tim Drake aborda o Dick Grayson e meio que implora pra ele poder ajudar nesse mistério. E o Dick Grayson, sendo um cara responsável que ele é, pede pro Tim Drake não se envolver nisso. O problema é que o Tim Drake é um pouco teimoso e ele diz que vai resolver então sozinho. De qualquer jeito, o Dick Grayson entra sozinho no esgoto e começa a conversar com o Jason Todd. Logo de cara, o Jason Todd já fala que quer um pouco de redenção, que quer voltar pra Mansão Wayne, quer voltar a ser um titã. E assim, ó, ele até pode estar mentindo, mas eu senti um pouco de sinceridade dele ali. Ele realmente quer voltar a ser uma pessoa boa. O problema, né, como o próprio Dick Grayson fala no seriado, ele matou o Hank. E é difícil perdoar ele depois de fazer isso, né? De qualquer jeito, o Dick Grayson fala, né, que poderia haver alguma coisa caso eles conseguissem prender o espantalho. E assim, o Jason Todd dá uma dica de onde o espantalho tá. Só que assim, os dois não sabem, mas a verdade é que o espantalho tava ali e ele tava ligado em tudo que estava acontecendo. Então, nesse momento, ele sabe que o Jason Todd traiu ele. O Dick Grayson volta pra Mansão Wayne e debate tudo isso com os titãs. E aqui vem um debate muito legal que eu achei muito titãs. Foi de novo um dos pontos positivos do episódio. A dinâmica de toda a equipe e ver como que toda a equipe, né, interage envolvendo um tema delicado como esse. Afinal, trazer o Jason Todd de volta para os titãs é uma coisa que dá pra fazer? Dá pra perdoar o Jason Todd depois de matar o Hank? Então assim, ó, eu consigo entender exatamente os dois lados. O Mutano tá repleto de razão quando ele diz que dá pra perdoar o Jason Todd. Mas assim, ó, também tem um lado emocional que a própria Estelar fala, que não é assim tão fácil perdoar alguém que matou um membro, né, da sua equipe. E esse é um momento de pura interação dos personagens que eu achei muito bom mesmo. E de qualquer jeito, o Dick Grayson fala que num primeiro momento não é isso que eles têm que debater. E eles têm que focar em ir atrás do espantalho. E assim, eles vão atrás da dica do Jason Todd até o local onde o espantalho tá, mas eles não sabiam que o Tim Drake tava seguindo o Jason Todd até esse local. E o Tim Drake, apesar de ser um cara que investiga muito bem, ele não tem nenhuma habilidade, né, de herói vigilante para poder se infiltrar no local sem ser descoberto. E o que acontece? Ele é descoberto pelo próprio espantalho. E o espantalho, mostrando que ele é um vilão de Gotham, simplesmente pega uma arma e atira no Tim Drake. E olha, essa cena foi muito chocante, eu realmente não esperava por isso. Claro que o Tim Drake não vai morrer nesse momento, mas a gente com certeza vai ver a consequência dele ter levado esse tiro aí. O próprio Dick Grayson deve acabar acolhendo o Tim Drake, né, pra ele não poder passar numa situação parecida como essa. É tipo aquele ditado, é melhor você deixar ele mais perto de você, porque daí você consegue cuidar dele e até treinar pra ele não passar por um negócio parecido como esse, do que tentar afastar ele de tudo, porque ele vai continuar fazendo isso e ele pode até acabar morrendo por causa disso. Então, nos próximos episódios vai ser muito interessante ver como que eles vão cuidar desse negócio do Tim Drake. E uma outra coisa bacana é que o Jason Todd tava ali e ele se recusou a ajudar o Tim Drake. Ele simplesmente fugiu e o Superboy acabou vendo isso. Então talvez isso até impeça, né, que o Jason Todd tenha uma certa reconciliação com os titãs. E bem, no finalzinho do episódio, né, o Dick Grayson e a Estelar vão atrás do espantalho naquele negócio de esgoto, mas eles acabam se apressando e a Estelar, né, meio que incendeia tudo e acaba explodindo aquele negócio de metal que o espantalho não conseguiu quebrar no início do episódio. E assim, sem querer, eles acabam intoxicando toda a água de Gotham. Terminando aqui esse episódio número 8. Então assim, ó, como eu disse, esse foi um episódio bom. Não acho que tenha sido, oh meu Deus, um super episódio. Não, foi um bom episódio, foi melhor que os outros, ele foi mais equilibrado, eu não vi erros assim grosseiros. Foi um episódio que funcionou com todo mundo. Todos os personagens estavam bem, até o espantalho, velho. Dá pra acreditar nisso? E isso que eu não falei do negócio da goteira no escritório da Bárbara Gordon, que vai aumentando conforme vai acontecendo o episódio e no final do episódio desaba completamente. E eu achei isso muito bom pra dar o ritmo de como as coisas estão ficando mais sérias. Eles deveriam ter colocado esse negócio da goteira lá no episódio 1 ou 2 e irem aumentando conforme a temporada. Teria sido muito mais inteligente do que deixar esse negócio só nesse episódio. Mas mesmo assim, ainda foi um negócio legal esse negócio da goteira aí, eu gostei. Metáforas, eu adoro metáforas em episódios. E nesse momento, todo mundo dos Titãs tem alguma coisa pra fazer na temporada. O Mutano com a relação com o Jason Todd e a Molly, a Estelar que tá tendo os pesadelos e foi bem desenvolvida nesse episódio, e daí você tem a Blackfire e o Superboy, né, juntos, né, com o desenvolvimento que eles estão dando. Meio que eles juntaram esses dois personagens pra poder ter um único desenvolvimento e eles ganharem tempo. E eu
eu acho que nesse episódio acabou funcionando bem. E eu espero com certeza mais coisas envolvendo eles dois. E tem o Dick Grayson, né, que é o protagonista do seriado. Nesse episódio ele começou a ter essas visões. Então esse episódio foi muito importante para estabelecer a jornada pessoal de cada personagem até o final da temporada. Esse episódio ele funcionou por causa disso. Obviamente nenhum desses arcos é resolvido nesse episódio, mas fica em stand-by para começarem a ser mais envolvidos nos próximos. Agora, qual que é o grande pecado disso? O grande pecado é que esse é o episódio 8. Então assim, ó, apesar desse episódio ser bom e tentar levantar essa terceira temporada para ser um pouco melhor, ele deixa ainda mais evidente os grandes problemas que aconteceram nos outros episódios. Mas eu entendo também que eu tô sendo um pouquinho chato demais, um pouco exigente demais pra querer que esse seriado seja qualquer coisa além de nota 7. Porque ele não vai ser nada além de nota 7. Nota 7 é o 10 dele. Ele não vai conseguir ser melhor do que isso. Ah, Gabriel, mas você gostou mesmo desse negócio do Jason Todd na boate lá? Cara, assim, ó, eu entendo completamente quem não gostar. Porque assim, ó, é uma forçação de barra muito forte. É o Jason Todd ver duas pessoas ficando juntas, assim, conversar com elas e colocar rank down. É muito exagerado isso aí. Mas por outro lado, é exatamente por isso que eu acabei aceitando essa ideia. Porque a série Titãs, quando ela abraça o total caos e ela deixa de ser um negócio sério pra virar uma sátira dela mesma, é que eu acho que ela funciona melhor. E é por isso que eu acho essa cena tão boa. Ela é extremamente exagerada ao limite do que poderia ser o bom senso pra série Titãs. E eu acho que ela funciona só por causa disso. Agora, eu escreveria isso? Não, com certeza não. Só a série Titãs poderia escrever esse negócio aí. E eles, de fato, escreveram aí, né? Impressionante. Mas assim, ó, eu com certeza entendo quem ficou totalmente revoltado com essa cena. E eu com certeza não vou tirar o mérito de quem ficou bravo com essa cena aí. Porque essa série é aquele negócio que você assiste pra conseguir superar a raiva. Se você tem problemas de raiva, você assiste esse seriado. Porque no final da série, você já vai ter passado por tanta raiva na sua vida que você vai alcançar um novo estado de zen. Vai ser assim, ó, a plenitude do estado zen. Se você quiser, pode até virar budista depois. Porque você nunca mais vai passar raiva. Prometo. E nesse momento eu tô nesse processo. Já passei tanta raiva com os episódios anteriores que as coisas não tão ruins, elas já estão virando boas. Entenderam o que eu quero dizer? As coisas assim, ó, nesse momento elas não doem tanto. Mas assim, ó, o que ainda segue ruim é esse plano do espantalho. Porque assim, ó, o plano é exatamente igual ao plano do Batman Begins. Só que assim, ó, no Batman Begins é legal porque o Nolan consegue contar de um jeito legal, não acham? Aquele plano da água evaporar não faz sentido nenhum no Batman Begins. Mas sei lá, no Batman Begins funciona porque o Nolan sabe contar uma história. E aqui não, embora o plano seja essencialmente a mesma coisa. Mas calma, Gabriel, estado zen. Estado zen. Eu não vou mais me irritar com essa série, com esse plano aí. É tudo paz agora. Tamo junto. E, gente, é no próximo episódio que a Ravena vai aparecer. Aleluia! Só levou 9 episódios. Mas, enfim, gente, isso daqui foi a minha opinião do episódio 8. Por favor, comentem aqui embaixo que eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. No mais, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. E dá-lhe descer! E essa foi a nossa análise do 8º episódio da terceira temporada de Titãs. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!